Hoje, né, gente, o tema geral, amigo a que vieste, e o tema em específico de hoje, a missão dos espíritos encarnados. Então, a gente vai ter o prazer conosco, Marcelo Gontijo, que é participante da Casa Francisco de Assis, ele já está presente ali, eu estou vendo ele daqui, na cidade industrial. Ele já esteve conosco em algumas congebes, em alguns estudos da família, em outras casas. Então, a palavra é com você, Marcelo, e cada um que esteja aí conosco pode aproveitar. Mas durante o encontro, Marcelo, 50 minutos de exposição, depois nós teremos um tempo para as perguntas. Então, vocês podem ir anotando aí as perguntinhas, que depois vai ter a mediação. A Ângela fará a mediação aí das perguntas com o Marcelo. Então, né, pessoal, boa noite a todos. Tá dando para escutar direitinho? O som tá indo bem? Que bom, né, meus amigos? Com muita alegria que nós estamos reunidos aí, né, como diria no livro Paulo Estevão, né, pelos poderes do Espírito, né, quando Paulo está lá naquelas situações lá de não poder atender e estar em todos os lugares, a espiritualidade fala com ele para escrever cartas, né, e para poder distribuir, né, a informação espiritual dentro das suas potencialidades ali, né, dentro dos recursos. Hoje, né, no século XXI, nós temos as ferramentas da internet, né, nós temos aí a ciência que nos auxilia no trabalho do bem, e é com muita felicidade que a gente está aqui, né, participando com vocês, né, nós mais do que nunca, né, nós que somos espíritas, sabemos que a maior das conexões é a conexão do sentimento, da mente, né, então nós estamos ligados, né, nós estamos conectados, né, a internet é só uma materialização, né, de uma conexão que é espiritual, que é íntima, né, que é a conexão da afinidade, né, eu imagino os espíritos, né, trabalhando, né, em torno dessa situação que nós estamos vivendo, né, que abriu portas, né, para a gente poder entender, né, não só a estrutura espiritual de uma maneira mais profunda, né, mas também para a gente se entender melhor. Né? Nós estamos vivendo um momento de transição no nosso mundo. Né? Vou só encostar uma janela aqui, que passa carro aqui toda hora. Desculpa, gente. Então, nós estamos vivendo um momento de transição. Né? Nós sabemos que, conforme, né, a espiritualidade amiga, né, falou várias vezes para o Kardec, falou para o Chico, para tantos outros, né, luminares aí, que nós estamos na transição do mundo de prova e expiação para o mundo em regeneração. Né? E é um momento difícil, né? Nós estamos saindo de uma pandemia, ainda não saímos, né? Estamos aí com, como diria lá, né, no Evangelho, rumores de guerra, né? Então, nós estamos lá vivendo aí, né, momentos difíceis em vários aspectos, né? Porque a guerra não é só um reflexo de algo que está lá longe na Europa, né? Nós estamos vivendo um momento de guerra conosco mesmo, um momento de guerra com aqueles que nós amamos, muitas vezes a gente discutindo, brigando, né? E diante de tudo isso está a doutrina espírita, né? Diante de tudo isso está o Evangelho do Cristo, né? Diante de tudo isso estão as missões. Né? E para a gente poder falar um pouquinho de missão, né? Conforme nos foi, né, pedido, né? A gente lembra a frase do Cristo, né? Eu achei interessantíssimo, porque essa frase que Jesus fala para o Judas, né? Amigo a que vieste, né? É uma das frases que mais me toca no sentido de pensar, né, um pouco sobre as nossas missões, né, aquilo que a gente queria e aquilo que às vezes a gente não consegue, né, e quando muitas vezes a gente olha e vê a fragilidade do Judas, as suas falhas, os seus erros, né, a gente se vê um pouquinho nele também, né, porque nós também somos espíritos que erram muitas vezes querendo acertar. Então, no finalzinho do nosso estudo, se vocês me permitirem, né, há um tempo atrás aí nós estamos com algum trabalho de psicografia, a gente está publicando alguns livros aí, e tem uma mensagem que fala exatamente sobre essa história do Judas, né, uma mensagem curtinha, eu queria ler, né, que a gente recebeu mediunicamente, a gente vai ler no finalzinho do estudo, bem curtinho, né, que está num dos livros que a gente publicou, né, há um tempo atrás aí, né. Até a gente mandou alguns para distribuir, não sei como é que passando para a Sônia, para poder mandar aí para o pessoal
né, das mocidades aí, né? Então a gente mandou alguns livros aí, depois se eles puderem sortear, né? A gente vai ver como é que faz, né? Tá com a nossa querida Sônia, né, Sônia? Que nos convidou aí com muito carinho. Então, mas voltando a essa questão da missão, né? É um tema muito, 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 muito pertinente, tá? Não assusta com o gato pulando aqui atrás, não, porque a casa é cheia de bicho, tá, gente? Então o gato pula, o outro gato chega, né? Menino abre a porta, então, assim, né? Faz parte. E quando a gente pensa em missão, né, a gente sempre pensa em algo que é dos espíritos de luz, né? A gente pensa assim, nossa, missionário, né, vai descer uma entidade iluminada, né, vai resolver o problema do mundo, né, vai vir, né, para poder acabar com a guerra, acabar com o mal no mundo, né? Mas quando o Kardec fala de missão, né, quando os espíritos amigos falam com o Kardec sobre missão, né, eles estão falando de algo que é muito mais profundo, né? Porque muitas vezes aos nossos olhos missão é aquilo que impacta o geral, né? A gente acha que missionário é aquele ser que vem, faz a diferença e todo mundo percebe e 100 anos depois tem uma estátua para ele em cada praça do mundo, né? Tá lá o Gandhi, tá lá a Mãe Teresa, tá lá, né, um cientista, tá lá o Chico Xavier, tá lá o Francisco de Assis. Nós achamos que missionários são esse tipo de espírito. Entretanto, né, os amigos espirituais vão falar para Kardec que todos nós reencarnamos com uma missão, né? Para a gente poder entender isso, nós vamos perceber que a característica espiritual de cada um de nós, né, aqui na Terra, né, nós podemos dizer que as nossas encarnações elas envolvem 3 aspectos, né? A prova, a expiação e a missão, né? E nós podemos entender também, de acordo com o que os espíritos falam para a gente lá no Livro dos Espíritos, né, com a codificação do Kardec, que os conteúdos da nossa encarnação, né, dependendo do nosso momento espiritual e da nossa necessidade, vão estar divididos entre prova, expiação e missão, né? E conceituar isso, a gente vai conceituar só para a gente poder, né, entrar na missão, que é o nosso objetivo, né? Então, nós vamos ver que nós temos reencarnações cujo conteúdo básico delas e principal é a expiação, né? A expiação que é caracterizada muitas vezes pela revolta, que é caracterizada pela incompreensão, que é caracterizada por uma dor e um sofrimento muito grande, né? Não só dor, porque a dor que se transforma em sofrimento, né? Que é a dor misturada com a revolta, né? É aquela encarnação onde o ser, né, levanta os punhos para o céu e, né, se pudesse, esmurraria Jesus, esmurraria Deus, né, porque se acha vítima, né, de uma perseguição divina, né? E nós temos a reencarnação de prova, né, que a prova é o teste, né? Quando mais equilibrados e percebendo, né, que muitas vezes as dores que vêm sobre nós são reflexos das nossas escolhas, nós escolhemos o caminho da resignação, o caminho do trabalho e do esforço, mesmo que doloroso, né? Com aquilo que o Kardec fala, que os amigos espirituais falam para ele lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é o desejo do bem, né? Quando os amigos espirituais falam para o Kardec que o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, é aquele que tem o desejo do bem, ele está falando para nós que estamos vivendo em prova, né? Que estamos ainda lutando com o nosso passado, com a nossa dor, mas mesmo assim estamos tentando ser pessoas melhores. Mesmo assim estamos tentando superar e aprender, né? Rumo aí a um futuro, né, mais brilhante, vamos dizer assim. E aí no final vem a missão, né? O que é a missão? A missão é aquele conteúdo, né, muitas vezes, que o espírito que a realiza não conhece, né? Porque para aquele que é missionário, o seu papel de missão, ou a sua missão, ou aquilo que ele veio para fazer, é natural, né? Se você perguntar para Francisco de Assis, né, se era difícil se vestir, né, com a roupa de um espantalho, abandonar a riqueza do pai e ir morar com os leprosos na Porciúncula, na Itália, ele ia falar que aquilo não era difícil. Se você perguntar para a Madre Teresa se ela ir lá para a Índia, né, carregar lá os doentes nas costas lá, né, alimentar lá os sofredores, ser xingada lá pelos hindus que não a compreendiam, ela vai falar que aquilo não é difícil. Se você perguntar para o Cristo se conviver conosco, se nos aturar, se nos amar, né, é difícil, ele vai falar que não é difícil. Porque uma das grandes características do espírito missionário é que ele vivencia algo que já está consolidado. Então, a nossa missão, muitas vezes, tem a ver com aquilo que consolidamos, tá? Então, a missão que eu falo aqui, bem-sucedida, né?
A missão que a espiritualidade sabe assim, ó, isso aí nós podemos deixar por conta lá do companheiro que ele vai dar conta. Né? Claro, né, que a gente lá no Evangelho segundo o Espiritismo, também lá no Livro dos Espíritos, nós vamos ver que alguns espíritos pedem, né, missões que estão um pouco além da sua capacidade no momento. E muitas vezes a espiritualidade permite que esses espíritos recebam essas missões para que eles exercitem os seus valores e para que eles treinem. Mesmo sabendo, olha, o Marcelo não dá conta disso. Mas vamos deixar o Marcelo tentar? Vamos. Tá? Mas o espírito missionário, na sua essência, né, que é aquele que vem e realiza a sua missão, é alguém que já tem consolidado um valor. Então, né, quando nós desenvolvemos, por exemplo, um valor íntimo, por exemplo, a paciência, né, ser paciente não é difícil. Quando nós desenvolvemos a compreensão, a atenção, realizar tarefas nesse âmbito não é difícil. E aí, né, nós vamos entender o conceito que os espíritos falam para a gente, quando eles falam assim, olha, a Terra, né, vamos lá no século XIX, Kardec, né, mas nós estamos trazendo para cá, é tão pertinho, né? Ele fala assim, a Terra é um mundo de prova e expiação. Por que a Terra é um mundo de prova e expiação naquele entendimento da época dos espíritos? Porque a característica das nossas encarnações é expiação, ou seja, né, sofrimento por revolta, né, e prova, que é o desejo de melhorar. Então, as nossas encarnações, elas, naquela época, principalmente, dali para trás, né, vamos dizer assim, elas estavam dentro desse balanço. Um pouco de prova, um pouco de expiação. E à medida que a gente cresce, o que vai acontecendo? A expiação diminui, né? E a prova aumenta. Por quê? Porque espíritos mais maduros começam a assumir, diante da própria consciência, da própria vida, responsabilidade. Né? A característica da expiação é a culpa. É o espírito culpado, tá? Que é um sinal de maturidade espiritual. Todo espírito culpado, tá, é um espírito imaturo. Vamos pegar um exemplo? Nas reuniões mediúnicas manifestam-se espíritos sofredores. Eles sempre trabalham em torno da culpa. Ou a própria culpa, porque não se perdoa, ou alguém é culpado pelos problemas dele. Porque ele me perseguiu, porque ele me roubou, porque ela me traiu, porque ela me enganou, porque ele me deixou para trás, porque ele fez, porque o outro. Ele culpa, a culpa é dele. Eu matei por culpa dele, eu matei por culpa dela. Então são espíritos que estão presos à culpa. Tá? São os espíritos que estão em expiação. Eles culpam o outro, culpam a si mesmo. No segundo momento, nós vamos encontrar com espíritos, né, com a gente, que vão começar a trabalhar as questões das provas. E qual é a característica do espírito em prova? Ele já não se culpa. Ele começa a assumir a responsabilidade pelos atos dele. Mas, espera aí, eu desandei esse negócio todo aí, agora eu vou ter que resolver essa bomba aí. É comigo. Né? Eu não sou culpado, mas eu sou responsável. Por que eu não sou culpado? Porque eu não sabia o que eu fazia. Porque a culpa, ela está ligada à ignorância. E a responsabilidade está ligada ao entendimento. Os grandes espíritos não sentem culpa. Né? Um grande espírito ele pode analisar o seu passado espiritual e falar assim, olha, há 1000 anos atrás, eu fui um genocida assassino. Mas ele não vai sofrer com aquilo. Por quê? Porque ele entende, né, pela sua maturidade espiritual, que ele não sabia o que estava fazendo. Naquele momento ele era ignorante. Mas eu sou responsável por aquilo. E eu vou trabalhar para corrigir os aspectos dos meus erros. Mas ele não se culpa mais. Então, quando alguém quer culpá-lo, ele não aceita a culpa. Fala, não, eu errei, né? Mas agora sigo em frente. Aí nós vamos trabalhar agora a questão da missão. Né? Nós estamos, né, dentro do momento, né, mais gritante, né, da transição. Né? Vamos lembrar que o Emmanuel fala para a gente no Pinga Fogo, né, e fala em várias outras mensagens do Chico, que em 2057, né, nós estaríamos dentro do processo regenerativo. Quer dizer que regenerou, não, tá, gente? Muita gente engana com essa, né? Porque estar em regeneração não é terminar o processo, não. Quer dizer que em 2057 acabou a guerra, né? Os russos vão abraçar os ucranianos, os americanos, todo mundo feliz, né? Vai haver uma... Não é assim, não. Nós vamos estar em pleno processo de regeneração, né? Que é o período de 200 anos que se inicia com a publicação do Livro dos Espíritos em 1857, a última hora, né? De 1857 a 2057, 200 anos. Ou seja, nós estamos nos 10 últimos minutos aí, né, da última hora. Então, né, nós estamos no finalzinho do negócio aí. Né? E aí, né, o que é o processo de regeneração?
Para que a gente tenha um processo de regeneração, nós temos que abandonar primeiro a expiação, tá? Ou seja, nós temos que parar de culpar uns aos outros pelos nossos problemas, né? E olha o estado espiritual que nós estamos vivendo hoje no planeta Terra, né? Nós tivemos uma pandemia aí que foi um grande teste se nós estamos assumindo a nossa responsabilidade ou nós estamos botando culpa no outro. Quantos de nós, né, culparam o outro pela disseminação da pandemia? Ah, porque foi o fulano, porque foi o ciclano, porque foi lá. Tá, mas é a minha responsabilidade diante daquilo. Vocês estão entendendo? O mundo começou a se culpar. Agora nós estamos vivendo um período de guerra, né? Que, se Deus quiser, vai ser breve, né? Que a espiritualidade, com certeza, está trabalhando ali, né? A gente não precisa ter medo, porque a gente sabe que Jesus está no comando do planeta, né? A gente sabe disso, né? Mas é claro que a gente fica apreensivo, né? Porque é uma região ali, né, de grandes tradições espirituais, de grande conquista em muitos aspectos, e que está ali sendo revolvido. E qual que é a causa daquilo? Culpa. Eu te culpo porque você me impede de crescer, porque você não deixa. Então está tendo culpa. Ninguém assume responsabilidade ali. Um está culpando o outro. É um resquício de um mundo ainda, né, com os últimos sinais de expiação. A expiação é dolorosa. Lembra? Eu levanto a mão para o céu e falo assim, a culpa é daquele lá. A culpa é do presidente, é do papa, é do bispo, é do presidente da casa espírita. A culpa é do meu marido, da minha mulher, do meu filho, do meu irmão. É a culpa do espírito desencarnado. É culpa dele. E aí nós estamos vivendo esse processo no planeta Terra inteiro, né? Mas, né, esse processo vai passar. E aí nós vamos lembrar, né? Tem uma fala fantástica do Chico. A gente teve a oportunidade na nossa adolescência de visitar o Chico em Uberaba. Né? A gente teve a oportunidade de conhecer lá em Uberaba. Né? Foi uma das experiências mais fantásticas que a gente teve, porque a gente foi lá com a caravana e o Chico estava lá no centro que ele participava, lá em Uberaba. E o que acontece? O pessoal saiu para comprar cachaça, né? Que é uma coisa que é muito comum. O pessoal vai lá e vai comprar cachaça. Né? Eu era adolescente, nunca bebi, né? Aí o pessoal me deixou na porta do centro lá, eu, tipo, umas 3, 4 horas antes do horário. E aí, né, começou, né, eu fiquei lá sentado lá de fora, uma senhora que estava chegando, falou assim, olha, você está fazendo o quê aqui, menina? Você veio para a reunião? Eu falei assim, eu vim para a reunião e tal, né, na caravana, mas você chegou cedo demais, você não quer entrar, não? E me chamou para entrar. Na hora que eu entrei na casa, que era um espaço assim, né, bem aberto, assim, tinha lá uns bancos, assim, um país que eles fazem um serviço de sopa lá também, né? Quem estava tomando sopa sozinho lá naquela hora? O Chico Xavier. Eu falei assim, não tô acreditando, né? Resumo da ópera, eu fiquei quase 2 horas sozinho, eu e o Chico Xavier batendo papo. E a dona lá também, né? Então foi uma das melhores coisas da minha vida, né? Então, assim... E aí eu lembro que eu estava perguntando um monte de coisa lá pro Chico, lá curioso que eu sou, né? E aí eu perguntei para ele, falei, Chico, esses espíritos missionários aí, que estão vindo aí para poder resolver o mundo, ajudar a rapaz na Terra, aquela coisa toda, né? E lá no fundo, lá pensando, será que o Chico vai falar que eu sou missionário também, né? Não falou não, tá? Né? Porque a gente quer ouvir uma coisa grande da gente, né? Aí o Chico olhou assim e falou, meu filho, né? Uma vez eu perguntei pro Emmanuel, né? Quanto que iam chegar os espíritos missionários? Ele falou assim, ó, Chico, os espíritos missionários já tá tudo aí, andando para baixo e para cima, né? A questão é que um não enxerga o outro, né? Mas eles estão trabalhando e estão agindo. E eu não esqueci dessa frase, né? Trazendo, né, isso para a gente hoje. Não é mais o tempo e o momento espiritual dos grandes espíritos, e quando eu falo grande espírito, tá, gente? Eu tô falando de espírito famoso, né? Que tem fama, que tem nome, que tem reencarnação, né? Que abre o currículo reencarnatório lá dele, lá, nossa senhora. Não. Está na hora das pequenas missões pontuais. Ou seja, nós estamos reencarnando, nós estamos aqui reencarnados hoje, não é à toa. Nós estamos aqui reencarnados hoje para promover a regeneração. Começando com a nossa própria regeneração. Então, nós estamos aqui encarnados hoje no Brasil, no coração do mundo, na pátria do Evangelho, né? Nós passamos aí por uma pandemia, estamos passando por uma pandemia violenta, né? Mas estamos aqui. Nós estamos vendo uma guerra à distância da gente, de certa maneira nós estamos protegidos daquilo ali, vamos dizer, de certa forma, né? Mas é igual a nossa casa. Nós sabemos das nossas origens espirituais, né? O Brasil, né, ele recebe espiritualmente os povos que vêm da Europa, da África, né, do Oriente Médio, daquele lado lá que nós viemos, né? Nós sabemos que nós viemos dali.
Quando e onde, como é que é, isso aí já nem precisa, a gente não está aqui para isso, né? Mas nós sabemos que a nossa origem espiritual é naquele buraco lá, né? Então, aquilo ali nos impacta. Mas, observe a oportunidade que nós estamos tendo hoje. Nós estamos tendo uma oportunidade, né, de modificar a nossa visão e de sair da culpa, seja ela a culpa que eu me imponho, seja ela a culpa que eu imponho no outro, para construir fatores de responsabilidade. E aí vem a questão da juventude, né? E olha só, a nossa sala aqui está cheia, né? Por quê? Porque nós estamos querendo, né, ser diferente. A nossa missão, né, não é algo tão difícil assim. Muitas vezes a gente se ilude porque a gente acha que missão é algo muito grandioso. É grandioso no impacto, muitas vezes, mas é pequeno na atitude. Então, estar consciente dos nossos pontos positivos, né? Lembra quando os discípulos chegam para Jesus com os pães e peixes para ele multiplicar? Jesus pergunta: o que vocês têm aí? Né? Jesus trabalha em cima daquilo que a gente oferece. Então, está na hora de a gente começar a valorizar o nosso bem. Também é responsabilidade espiritual eu saber o que eu tenho de bom. E aí, né, com essa questão da missão, né, que a gente tem um conceito da doutrina espírita de missão, né, e a gente sabe que a nossa maior missão, né, é promover a nossa transformação íntima, porque o mundo é o reflexo da nossa intimidade. Enquanto eu brigar com a minha esposa dentro de casa, eu vou estar contribuindo para o conflito que está lá fora. Hoje, mais do que nunca, olha só, aqui, nós estamos conectados, estamos. Então, a gente hoje entende muito mais do que os espíritos da época do Kardec, os encarnados da época do Kardec, que o meu pensamento aqui está influindo lá na Europa, está influindo lá na casa espírita, está influindo onde eu estiver, porque nós estamos numa onda mental. Né? Os grandes espíritos já falavam isso, é o mundo das ideias, né? O Sócrates gostava, o Platão também, né? A gente não vai entrar nisso porque, né, é só para a gente puxar aqui, mas nós estamos conectados e nós precisamos trabalhar a nossa responsabilidade. Quem somos nós? O que nós estamos fazendo? Nós estamos escolhendo ser massa de manobra, levados pelas opiniões, né, negativas uns dos outros, nós estamos escolhendo trabalhar, né, pela nossa responsabilidade. O quanto eu sou responsável pela guerra? Quanto eu sou responsável, né, pela propagação da doença, da pandemia? Será que eu tomei todos os cuidados necessários? Né? Será que eu ainda tenho tomado? Será que eu me importo com o outro? Será que porque eu trabalho na saúde, tomei 3 vacinas antes de quase todo mundo, né, eu tenho o direito de andar por aí e sair contaminando os outros, falando mal dos outros? Né? E não é questão de escolha, é questão da gente pensar no nosso papel na vida. Né? Uma coisa que um amigo espiritual uma vez falou para a gente na reunião mediúnica, que eu não esqueço, que eu quero dividir para vocês sobre essa questão de missão, ele falou o seguinte, né? Que nós estamos vivendo um momento na humanidade que é muito positivo, que é o momento de todo mundo quer os seus direitos. Né? É o direito, eu quero meu direito, meu direito, meu direito, meu direito, meu direito, 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 direito. Isso é positivo, né? Porque muita gente não tem os próprios direitos. E essa luta pelos direitos é positiva. Entretanto, né, os verdadeiros espíritos missionários são aqueles que não estão mais preocupados com seus direitos, mas que estão trabalhando e vivenciando os seus deveres. Né? Porque, conforme diz os amigos espirituais, né, esse espírito, né, utiliza, né, como exemplo, né, felicidade é a consciência tranquila do dever cumprido. A verdadeira felicidade está com a consciência tranquila do dever cumprido. Então, quando que nós vamos saber, né, que o mundo regenerado está acontecendo? Quando nós estivermos, enquanto humanidade, mais preocupados em buscar os nossos deveres do que os nossos direitos. É uma etapa. Nós estamos passando pela etapa do direito, né? Mas nós vamos subir um outro degrau daqui a pouco, que vai ser assim, eu não estou tão preocupado com o direito, não. Resolvemos esse negócio aqui, né? Agora, nossa preocupação enquanto humanidade é atender os nossos deveres, principalmente os deveres que estão ligados à nossa consciência. E aí, né, nós estamos aqui reencarnados, né, principalmente vocês que são mais jovens aí, né,
São mais jovens, tô vendo, né? Esses jovens aqui que eu tô vendo aqui de cabeça branca aqui, igual eu aqui, né? Mas a gente sabe que o Espírito não tem idade, né? Graças a Deus, né? Nós somos tudo crianças perto de Jesus. Dá uma alegria quando o Espírito fala isso. Nossa, vocês estão todas crianças perto de Jesus. Vocês são tudo infantil, né? Mas assim, nós somos tudo jovem, né? Mas vocês que estão reencarnando agora, gente, vocês têm a missão de vocês é muito simples. Sabe qual é a missão de vocês? Sejam vocês mesmos. Amem. Respeitem. Compreendam aqueles que não compreendem vocês, porque os mais velhos, né? Muitas vezes eles estão amarrados a preconceitos. E alguns preconceitos não são maus, são defesas. Porque o caminho, né, da briga, do conflito, do preconceito, é o caminho do medo. E sabe do que nasce o medo? Da ignorância. Eu tenho medo daquilo que eu não entendo. Eu tenho medo daquilo que me assusta. Eu tenho medo daquilo que não faz parte da minha intimidade. E aí, aqueles que estão chegando agora, né, eles estão aqui para desbravar, para ser diferente. Mas ser diferente não é ser negativo. É compreender, é respeitar, é amar. Né? Então, os espíritos missionários, né, como eu falei, eles ignoram as suas missões. E para eles aquilo é tranquilo. Porque para eles entender e respeitar o diferente é fácil, para mim não é. Né? Para eles compreender aquele que tem uma visão diferente deles é fácil. Mas para mim não é. E cada um de nós tem o seu ponto de missão. E o objetivo da nossa encarnação, das nossas missões é o quê? Nosso crescimento espiritual. Que é o crescimento do mundo. Que é a melhora do nosso planeta. Que é a regeneração. Que é a luz. Que é o bem. Né? E quando a gente fala disso, né, e a gente tem que lembrar disso, né, é aquela questão, vamos sustentar a nossa encarnação sobre os valores do Cristo. Quando a gente fala de valores do Cristo, a gente está falando de valores moralistas de Jesus. Nós estamos falando da lei moral do Cristo. O que é a lei moral do Cristo? Ela se resume naquela frase magnífica de Jesus, né, que retrabalhou, né, a lei áurea. Não sei se vocês sabem, né, a lei áurea ela existe antes de Jesus encarnar. Claro que deve ter lá, né? Mas antes de Jesus encarnar, já tinha esse conceito, que é não fazer ao outro aquilo que você não gostaria que te fizesse. Esse é o conceito. Aí Jesus encarna, né? Deve ter falado, não, eu passei para eles, eles entenderam um pouquinho errado. Vamos melhorar esse conceito aqui. E aí Jesus transforma ela numa coisa positiva. Ele fala assim, faça ao próximo aquilo que você gostaria que te fizesse. Né? E quando ele faz isso, ele ajusta a nossa compreensão, porque ele nos mostra que a ação do bem é uma ação ativa. É fazer ao próximo. O não deixar de fazer, né? Ou o deixar de fazer, ou o não fazer, né? É ficar em cima do muro. Então nós temos que começar a nos esforçar para vivenciar aquilo que a gente quer para a gente. Talvez essa seja a nossa maior missão na nossa caminhada espiritual, né? Nesse último século. E nós estamos na última hora. Né? Tem um texto lá fantástico, lá, que eu amo, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Né? E nunca teve tão perto, gente. A gente tem falado, a gente tem visto isso, né? Nunca teve tão perto esse momento. Nós estamos no momento adequado, no lugar certo, né? E nós já estamos vivendo as nossas missões. Nossa missão dentro de casa, nossa missão no trabalho, nossa missão é na escola, nossa missão é entre aqueles que não nos entendem. E aí nós vamos entender, né, um resumo de missão, quando a gente pega a oração de Francisco de Assis, né? E ele, né, que inspira essa oração, não sei se vocês sabem, a oração de Francisco de Assis não foi ele que fez, né? A oração de Francisco de Assis é um texto que venceu um concurso de poesia na França no século XVIII, né? Teve um concurso de poesia na França, né? E uma pessoa fez e deu o nome de oração de Francisco de Assis, não foi ele, tá? Apesar que eu acho que ele teve uma questão mediúnica naquele negócio ali, né? Mas deixa para lá isso, né? Então, na oração do Francisco de Assis, nós vamos ver o que é um espírito missionário. Porque ele se coloca à disposição do Cristo para levar aquilo que ele tem, principalmente para os que não possuem. Então, né, ele começa lá com a oração. Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Olha só a missão. Permitir que aonde houver discórdia,
que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Olha só. Ele pede para estar no ambiente onde falta aquilo que ele tem para doar. Isso é característica do espírito missionário. Então, se você está dentro da sua casa e você é a pessoa mais paciente de todos no meio de um monte de impaciente, você está no lugar adequado. Sua missão é ali mesmo. Você está levando paciência onde não tem paciência. Se você está num ambiente onde todo mundo, né, é cruzeiro, você é atleticano, que é o meu caso, né? Aqui em casa aqui tem meu filho, é cruzeiro, todo mundo é cruzeiro, né? Eu sou atleticano. E aí eu tenho que conviver aqui com os 4 meninos que é Edneia, né? Tudo atleticano. Tem o gato é atleticano, né? Mas eu tenho um consolo que o Chico Xavier que o Chico Xavier é atleticano. Aqui é todo mundo cruzeirense. Eu tô até trocando as bolas aqui, né? Então eu tenho esse consolo, né? O Chico Xavier sabia o que era bom, né? Tô brincando, tá, gente? Né? Então você está num ambiente onde você vai poder ser útil, né? E isso, quando a gente começa a pensar nessas coisas, a gente vai começar a entender por que nós estamos aqui no Brasil, às vezes, numa família conflituosa, por que nós estamos numa casa espírita, às vezes, que a gente tem dificuldades uns com os outros, por que a gente está num trabalho que às vezes a gente não se suporta, porque nós estamos ali numa missão de doar o que nós temos. Eu tenho paciência, eu estou ali para doar paciência. Então a espiritualidade vai me colocar no meio de um monte de impaciente. Eu sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa compreensiva, eu vou estar no meio dos incompreensivos. Eu sou uma pessoa gentil, eu vou estar no meio das pessoas agressivas. Mas aí tem a outra história, né? Muitas vezes tem espíritos missionários do meu lado me ensinando coisas que eu não possuo. Então eu sou o mestre da desorganização, né? Eu sou o cara todo desorganizado, todo buscou, né? Aí eu tenho a Edneia aqui, que é a pessoa mais organizada que eu conheço. Eu tenho que aprender com ela. A missão de cada um de nós, para ele é fácil, para o outro não é, né? E às vezes a convivência é a nossa grande missão. E nós vamos aprender a nos amar, né? Convivendo. Nós vamos aprender a amar juntos. Nós vamos aprender a amar valorizando o que o outro tem para nos ensinar. E aí nós vamos aprender a crescer e a melhorar espiritualmente. Né? E quando a gente começar a fazer isso, né, o nosso planeta, o nosso orbe vai se melhorar. E aí a gente volta lá no Evangelho. Né? Quando Jesus vem à Terra, né, nós vamos notar uma coisa muito interessante que vale para a gente aqui nessa questão de missão. Jesus podia ter escolhido estar cercado pela nata espiritual da humanidade. Ele podia ter chegado no plano espiritual, né? Falar assim, ó, só os espíritos mais iluminados vão reencarnar comigo. Então já ia cortar aquela lista lá, já ia cortar o Pedro, já ia cortar o Judas Iscariotes, já ia cortar o Tomé, já ia cortar o André, né? Eu acho que daquela lista ali só o João Evangelista, entendeu? Só o João pode. Os outros 11 ali, os 72, aqueles outros lá, ia tudo, né? Ia tudo sobrar, né? Porque não ia entrar ali, não ia ser ticado por Jesus, não, né? Mas Jesus, ele escolhe, né, uma série de companheiros, né, que eram um extrato, que representam um extrato espiritual do nosso planeta. Então tinha lá o cético, tinha lá o apaixonado, né? Tinha lá o que não acreditava, tinha lá o guerrilheiro, né? O Simão Zelote, tinha lá o que traía, tinha lá o perturbado, tinha lá o muito simples, né? Tinha lá o nervoso, que é o Pedro, né? Que saía brigando com todo mundo, né? Ou seja, eram pessoas extremamente falhas em alguns aspectos, mas que tinham luzes profundas em outros. E assim, com esse extrato, Jesus modificou o mundo. Olha só, Jesus é o grande observador do potencial humano. Ele valoriza os nossos potenciais, porque ele sabe o que nós temos para oferecer. Então, o melhor caminho para a gente viver a nossa missão é a gente aprender, pouco a pouco, a doar o que nós temos. Porque quando Jesus, né, ele recebe os discípulos, mais uma vez, voltando àquela parte lá da multiplicação dos pães e dos peixes, nós vamos perceber que o Cristo, né, ele multiplica o que eles têm. Que para mim é a maior prova de, né, que é a coisa mais maravilhosa que tem, né, que é o milagre não é milagre, não sei se vocês sabem, né, que a multiplicação dos peixes e do pão não é milagre. Tá? Jesus fez um monte, né, milagre, tem um tempo que a gente não gosta muito da doutrina espírita, né, você puritano. Milagre, né? É uma derrogação das leis divinas, o Kardec, né? Os espíritos, né? Assim, um fenômeno sobrenatural, tá? Então, a multiplicação dos pães e peixes não é um fenômeno sobrenatural. O que Jesus fez naquele momento ali? Ele pegou o que tinha, fez uma prece e mandou distribuir.
E aí as pessoas começaram a distribuir todo mundo que tinha, e multiplicou, e sobrou. E Jesus mostrou para a multidão que ela tinha recursos, não só para se alimentar, mas para se alimentar com folga. Então Jesus abençoa, fala assim, distribui isso aí, o que vocês têm, né? Manda bronca. As pessoas foram vendo os discípulos distribuindo, cada um tinha alguma coisinha ali, eu tinha um biscoito, eu tenho um pedaço de pão aqui, o negócio foi distribuindo, todo mundo comeu e sobrou. Isso é muito interessante para a questão da missão que nós estamos estudando aqui. Se a gente começar a colocar para fora os nossos valores, que são pequenos, o meu biscoitinho, né, que está aqui no bolso, né, o meu pedaço de pão que eu deixei ali no canto, cara, não vou nem tirar isso aqui, não, porque é tão pequeno, né, não vou, né, tem 5 mil para comer, então esse biscoito aqui não vale nada, né? E aí o que acontece quando nós começamos a trabalhar os nossos pequenos valores? Nós começamos a entrar no fluxo da missão. Porque aí nós começamos a nos conectar. Porque o pequeno reflete no macro. Né? Vou contar a história tem uma história muito legal que eu li numa revista Quadrinho. Vou contar para vocês aqui. Né? É a história do Batman e do Super-Homem. Estava lá o Batman e o Super-Homem, né? Eu estava ali quando eu era criança, né? Eu gosto muito dele. Né? E aí o Batman estava lá, estava tendo uma invasão alienígena na Terra. Os alienígenas estavam chegando, ia dominar o planeta, né? Então os heróis da Liga da Justiça lá se reuniam, aquela coisa toda, né? E aí o Super-Homem, né, vai reunir todo mundo, é o líder mais poderoso, né, o ícone, né? E ele fala assim, mas cadê o Batman? O pessoal, não, o Batman tá lá em Gotham ainda. E o Super-Homem sai, né, vai voando, né, porque, né, vai buscar o Batman, porque o Batman é estrategista, é o líder, né? O Batman é o cara que pensa tudo lá, que coordena, né? E não que o Super-Homem chega, assim, tá chegando, ele não que ele vê o Batman tá lá, né? Salvando uma moça lá que estava tendo a bolsa sendo roubada com um ladrão. E o Super-Homem desce lá e pega o ladrão com um dedinho assim e tal, só dele ver o ladrão já foge, né? E o Super-Homem fala, tô te entendendo, não, o planeta tá sendo atacado, você tá aqui atendendo aqui essa moça aqui, ela tá, né, nós entendemos aqui, ó, eu com um dedo tirei o bandido aqui, mas agora não é hora, né? Nós temos que defender o planeta, a humanidade, né, a invasão alienígena. Aí o Batman olha pro Super-Homem, né, com a cara de Batman, né? Aquela cara fechada, e fala assim: você tem visão microscópica, mas não enxerga nada, hein? O Super-Homem olha assim, né? Com a mão na cintura, assim, o Batman fala assim: você tem visão microscópica, né? Aprenda. Salvar uma única vida é tão importante quanto salvar o planeta. O Super-Homem, né, que não é bobo nem nada, ele você tá certo. Aí eles vão lá resolver a invasão alienígena, né? Mas nós estamos brincando aqui, mas olha só, olha, né, gente, isso aí é um conceito que é profundo. O cara que escreveu essa história lá nos Estados Unidos, lá na década de 80, lá, sei lá quem que é, assim, né, eu acho que é o Garth Ennis, né? Olha o que ele colocou dentro daquele conceito ali. Você não precisa fazer algo grande para fazer diferença. Pequenas ações se constituem em grandes exemplos. Jesus veio à Terra, numa das regiões menos populosas do mundo, né? Jesus, se tiver conhecido 1000 pessoas durante a encarnação dele inteira, deve ser muito, porque Israel é um ovo, né? Então, assim, Jesus só foi conhecido quase 100 anos depois da morte dele. E olha lá, né? Olha o que Jesus fez pelo planeta Terra. A semente que o Cristo plantou lá em Israel, no meio de um monte de pescador, né? Um monte de analfabeto, prostituta, ladrão, né? O que fez com o planeta Terra? E aí, eu estou deixando de fazer aquilo que eu posso para o meu próximo? Uma palavra, um olhar, 5 minutos do nosso tempo numa conversa, um silêncio, uma prece, que constituem valores missionários muito profundos, que podem modificar o caminho de alguém. A Joana de Ângeles, ela fala que 5 minutos de evangelho muda a vida de qualquer um. Né? 5 minutos de doutrina espírita transforma a vida de qualquer um. 5 minutos, uma conversa, porque são conceitos. É uma plantação divina na intimidade do coração humano. E aí, meus amigos, né? Eis a nossa missão. A doutrina espírita não é, né, nem de longe o maior caminho espiritual do planeta Terra. E o Kardec, né, como eu olho para o Kardec e falo assim, nossa, eu ia falar a mesma coisa, Kardec. Ele veio para os espíritos, a doutrina espírita vai ser a religião mundial, né? Eu penso, nossa, doido demais, né, Kardec? Os espíritos falam, não, né? Eu imagino a cara do Kardec murchando, né? Tipo, nossa, eu falo assim, não, os conceitos espíritas estarão
diluídos no mundo. Conceitos espíritas. Então, quando às vezes eu vejo no televisão assim, na outra encarnação, joguei pedra na cruz. Olha só, isso é um conceito de reencarnação, gente. Tá lá, introjetado lá. A pessoa nem sabe o que é doutrina espírita, mas tá lá, ó. Um conceito de uma responsabilidade. Olha quão profundo é quando a pessoa fala assim, joguei pedra na cruz. Quer dizer que ela jogou mesmo? Claro que não, né? O planeta Terra inteiro não jogou pedra na cruz, né? Mas olha o conceito, tá lá na intimidade, lá no psiquismo daquela pessoa. Olha, as minhas ações do passado estão reverberando aqui no meu presente. Causa e efeito. E quando eu entendo o conceito de causa e efeito, eu estou dando um passo para parar de culpar Deus, o diabo, o demônio, sei lá quem for, pelos meus defeitos, e estou dando um passo para assumir responsabilidade diante da minha vida. Lembra da regeneração? E a gente não percebe, né? Porque o conceito é visão microscópica. O conceito é intimidade. Mas já está. As sementes estão acontecendo. Então, quando a gente vai pensando nisso, nós começamos a entender que o nosso papel é o papel de semeadores. É o papel de plantar, de oferecer e de sustentar o trabalho. E aí, né, é o toque de cada um. Porque alguns têm a arte, outros têm a palavra, outros têm a paciência, outros são mestres na esperança, outros são companheiros de fé, outros são amigos da prática das mãos, né? Nós precisamos de gente que movimente as mãos no bem. E cada um de nós, no seu papel, contribui para algo que é muito maior do que a gente imagina. Então, ao invés da gente querer, né, ou da gente se preocupar, né, porque a gente sempre quer saber mais e mais da gente, né, da humanidade, né? Qual é a nossa missão? Vamos começar a observar que, na maioria das vezes, nós já estamos fazendo ela. A missão é tranquila. A missão é aquilo que nós fazemos com simplicidade, muitas vezes com facilidade. Né? Quando os espíritos falam para o Kardec, né, o Kardec fala assim, se seria possível vencer o mal na Terra, aquela coisa toda, e aí os espíritos falam para ele assim, ó, é mais fácil que você imagina. Né? Muitas vezes vocês que não querem. Os espíritos estão dizendo o que para o Kardec? Olha, muitas vezes vocês já têm esse potencial, vocês não estão percebendo. Vocês estão querendo. O Marcelo não vai lá, né, o para resolver a guerra. Eu não vou lá bater um papo com o Putin lá para o meu filho. Né? O negócio é o seguinte, eu paro com esse negócio. Eu não vou. Né? Mas o Marcelo pode agir para mediar o conflito que está tendo lá na Casa Espírita que o Marcelo dirige. Né? Ou ele pode agir para mediar o conflito lá no hospital onde ele trabalha em Betim. Né? Ou ele pode agir no silêncio, fazendo a parte dele, para colaborar com que aquilo ali seja uma movimentação no bem. Né, gente? Então, assim, quando a gente fala de missão, né, e a gente sempre pensa no grande, mas a grandeza está na simplicidade. Né? Tem uma frase do Emmanuel que eu gosto muito, que ele fala assim, Deus é maior que todos e ele não se mostra. Né? Deus se revela pelas pequenas coisas. O seu toque amoroso se manifesta através da sua presença sutil. O bem é sutil. Os espíritos da luz, eles são sutis. Né? Eles são sutis, eles chegam, eles se aproximam, eles, né, dão aquele toquinho de leve. Abre a página daquele livro. Pensa nisso. Né? O bem, ele não grita. Por quê? Porque o propósito do bem não é o conflito. O propósito do bem é o resgate. Então, quem quer resgatar não chega gritando primeiro. Então, vamos ser trabalhadores do bem. Trabalhadores da luz. Né? Temos aí 8 minutos para terminar, né, a nossa participação, né, pelo menos a primeira parte, né? E aí, se vocês me permitirem, eu queria ler uma mensagem sobre missão que a gente psicografou, né? Que é bem simplesinha, tá, gente? Não tem nada de especial, não, mas eu gostaria de dividir com vocês, porque eu acho que é uma reflexão legal, né, para o nosso tema, né? A gente faz um pequeno comentário, né? Dá tempo de ler, com certeza vai dar menos de um minuto para ler, e fazer um pequeno comentário, tá? Eu vou ler aqui. E a gente comenta rapidinho. Deixa eu só abrir aqui do lado aqui, né? Aí que tá, a tecnologia não é dando muito certo, mas tem hora que eu apanho dela, né? Opa, volta aqui, meu filho. O título da mensagem é exatamente o título do tema. Amigo, a que vieste. Recebeu o mestre, com essas palavras gentis, o beijo do companheiro que lhe traía e o entregava, ensinando para cada um de nós que o que importa em toda situação
é a nossa postura amorosa e sincera. Não cogitou das causas, nem repreendeu o amigo que ali estava. Quem poderia avaliar neste momento o coração de Judas? Trazia o discípulo caído, verdadeiro inferno dentro de si, sozinho, amargurado, invejoso, desesperado e iludido, com um poder transitório que jamais alcançaria. Jesus, porém, do alto do seu amor, entendia. Estava diante dele a representação plena da humanidade, que traía dizendo amar e vendia, acreditando que tal atitude forçaria o destino a seu favor. O amigo confuso se perdia na repetição do passado, enquanto o mestre lhe contemplava calmamente as ações já previstas. Via Jesus nele o desejo de poder e domínio, conjugado com o ressentimento das provas e dores da vida. Trazia Judas a raiva e o amor, no íntimo, por aquele mestre que admirava, mas não entendia. Sim, Jesus sabia do seu amor e da sua admiração. Contam amigos maiores que antes de renascer na terra, o espírito que seguia futuramente Judas procurou e pediu uma chance de se redimir e ajudar o povo que tanto amava. Suas súplicas chegaram até o mestre amigo, que se dispôs a lhe escutar as rogativas. Diante das claridades do Cristo, o espírito que na última existência se chamou também Judas, conhecido como o Macabeu, e que antes envergara a personalidade do rei Davi, afirmou: serei seu guerreiro. Ao que o mestre retrucou: busco amigos para a obra que tenciono realizar. Serei o líder dos teus seguidores, afirmou o antigo rei. O Cristo acariciou-lhe a fronte e retrucou: não busco líderes, mas sim servos que na abnegação e na renúncia colaborem junto a mim na realização da vontade do Pai. Que farei então? Como ajudarei? Como realizarei? Jesus olhou as estrelas e disse: filho, em verdade não estás pronto. Outro deveria estar em teu lugar junto a mim. Mas se deseja com tanta força, vem. Não necessito de poder, nem de líderes, nem de força guerreira, mas desejo tua companhia. Caminharás comigo, olharemos juntos as estrelas, sorriremos e estenderemos as mãos na tarefa do bem. Para ti, tenho uma bela e fundamental tarefa. De olhos úmidos, o espírito guerreiro perguntou qual. O mestre sorriu, tocou-lhe o ombro e disse: serás meu amigo. Então, divido com vocês essa mensagenzinha, né? Nosso amigo espiritual Lucas trouxe para a gente, né? Se não me engano, ela está num dos nossos livros que a gente já publicou, ou vai sair no próximo, né? Mas eu não tenho guardado qual que está, né? Mas isso é missão, gente. O Judas, ele pede para o Cristo uma missão que ele não dá conta, né? E Jesus oferece a ele outra, né? Fala assim: você não vai dar conta de me seguir, mas você dá conta de ser meu amigo, né? E no final, no último momento, né? Depois de tudo que o Judas lá, perdido, amargurado, né? Jesus o recebe como amigo. Como a quem dissesse a ele: olha, você falhou em tudo, mas você continua sendo meu amigo. Porque era o que ele dava conta. E talvez se ele tivesse, né, se conformado no papel de amigo, né, ele conseguiria ter vencido a sua encarnação. Porque ser amigo ele dava conta. Né? E ele queria ser um monte de coisas. Ele queria ser o guerreiro, ele queria ser o líder, ele queria ser o herói, ele queria quero. Jesus falou: né? Vem trabalhar comigo, vamos ser amigos, vamos olhar as estrelas juntos. Precisando disso. Né? E que, né, guardando... eu passo para vocês o texto, eu coloco aqui depois aqui no chat aqui. A gente manda para você. Eu acho que não cabe no chat, não, mas eu mando aqui. E depois o pessoal que quiser distribuir, a gente manda com muito prazer. Tá? E é interessante, meus amigos, né, quando a gente pensa nessa questão de missão, né, que o nosso momento agora é exatamente isso. Jesus está precisando de amigos. Jesus está precisando, não porque ele não tenha, né? Tem muitos, né? Graças a Deus, né? Mas Jesus, ele quer de nós aquilo que nós damos conta.
Não sofrer, não. Ah, Jesus espera que o Marcelo seja o Marcelo. Ele não está esperando que o Marcelo seja o Chico Xavier, não, porque o Marcelo dá conta. Né? E se o Marcelo quiser ser o Chico Xavier, ele vai se lascar, porque né? O Chico Xavier é o Chico Xavier. Né? A Sônia é a Sônia. Né? Cristina é Cristina. Né? O André é o André. Cada um de nós é único na sua intimidade, nos seus potenciais. Sejamos o melhor que nós podemos ser, esforçando-nos no bem, e a gente vai conseguir. Né? Cumprir com os nossos compromissos, né? E com nossa missão, né, meus amigos? Nosso tempo já acabou, né? Acabou de virar meu reloginho aqui, ó, 29:59,21, né? Queria agradecer aí a todos, né, pela oportunidade, né? Agradecer a Jesus aí que nos reúne nesse momento. Queria aproveitar, né? Pedir aí vibrações e preces aí pelos nossos irmãos aí que estão na guerra lá, que está aqui, né? É difícil, mas a gente sabe que Jesus vai vencer no final. No final sempre Jesus vence. Né? Mesmo que a gente perca, né? Tem essa frase alemã também. A gente pode perder, mas Jesus ganha, não preocupa não. Né? E muito obrigado, né? A gente fica aqui à disposição, né? Conforme a gente né, tá combinado. E no mais é isso aí, né? Depois eu vou mandar a mensagem aqui para a Sônia, que eu tenho contato dela, e aí depois ela passa para o pessoal, né? Porque eu acho que aqui no, eu tentei colocar aqui no chat, aqui, mas não cabe, fica cortado, tá bom? Muito obrigado, né? E estamos à disposição aí, meus amigos. Nós vamos agradecer, né, ao Marcelo, já amigo de sempre, já que ele falou, né, que Jesus quer amigos, então, nosso amigo de sempre aí, que está sempre nos ajudando, trazendo esses esclarecimentos, né, porque cada coisa que ele foi falando, assim, pelo menos em mim, despertou mais uma série de outras coisas, né? Muito obrigada, viu, Marcelo? Que Deus lhe abençoe, abençoe sua família, os filhos, a esposa, os gatinhos, né? E todos que estão por aí ouvindo o Evangelho. Conforme foi dito, né? Pela bebê, diz ela que pode chamar de bebê, né? Está, lá que bonitinho. Como é que ele chama, Marcelo? Esse? Ele ou ela? Está sem som. Esse aqui é o Banguela. Oi! Né, Banguela? Quem conhece a Banguela lá do filme, né, Banguela? Tirei da comidinha dele. Bonitinho. Né? Também me acompanhando no estudo aqui, ó, sustentação espiritual aqui, ó. Isso. Conforme, então, foi dito, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fala para a gente aí, pode ser a outra aí. Como é que chama esse outro aí? Essa aqui é a Artemis, né, a nossa deusa grega. Só artista, né, meu filho? Meu não filho, tem nenhum bandido, é só artista. O cachorro tá lá fora, o cachorro também. Então, aqui Então, 4 meninos, 3 bichos, e tem a gente lá. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, ao vivo e em cores aí, ou então escrever aí no chat para a gente proceder aí. A palavra está aberta. Sônia, deixa eu fazer um adendo aqui, enquanto o Marcelo estava falando da nossa missão, e principalmente desse momento de pandemia, né? O Marcelo trabalha no hospital, eu também trabalho na área da saúde, não tão à frente talvez quanto ele, mas como que a gente foi observado nesse momento e às vezes até separado dos demais, né? Eu acho que às vezes o povo olhava para a gente mais como joio do que como trigo. Há uns 10 dias atrás, a gente tinha muito tempo que não se envolvia tanto com a família, mas aí surgiu uma festa dos primos do Davi, e depois de 2 anos, o Davi tinha acabado de vacinar, nós vamos. Mas a gente sempre se aproximou mesmo da família com todos os cuidados necessários, né? Mais para protegê-los de mim do que me proteger deles, né? O Marcelo deve entender o que eu estou falando quando a gente trabalha convivendo aí com a área da saúde e eu trabalho, às vezes, em alguns momentos, dentro dos lugares que faz o exame, enfim. E aí, quando a gente chegou na festa, né, Davi é muito disciplinado e está aqui escutando, eu, Daniel e Davi éramos os únicos da festa de máscara. Na hora que a gente entrou, o povo já olhou para a gente assim, o que esse povo está fazendo de máscara? Aí eu pensei assim, o que eles estão fazendo sem máscara, né? Mas vamos continuar na nossa posição. Aí colocaram a gente no cantinho, na mesa no cantinho, sabe? E aí falaram assim, deixa eles ali, porque ali eles ficam mais confortáveis. Tipo assim, botaram a gente no canto e aí o resto da festa rolando, Davi brincando, de máscara sempre, para cima e para baixo e tal.
Eu tenho certeza que a gente foi muito analisado, e a gente ficou na festa conversando com um companheiro católico, que morria de medo de espírito. Aí eu começava a contar as coisas que já aconteceram comigo no dia a dia e tal. Ele, ai meu Deus do céu, isso é coisa do demônio. Do demônio não é, né? Senão ele não estava aqui sorrindo para você, estava fazendo o cara feio. Mas foi uma festa até legal, e ele depois ficou analisando a gente e entendeu, né, o motivo da gente estar de máscara. Eu não sei se o resto das pessoas entendeu. Mas como que a gente é exemplo nesse momento, né? A família sabe que a gente é espírita, os donos da festa são meio espíritas, são espiritólicos, e a missão do espírita na Terra, né? A nossa missão de ter que fazer diferente, né? O jovem espírita não pode ser mais um na multidão. Ele sabe o lado bom da vida, das bagagens, a gente tem que lançar a mão. Então, nesses pequenos momentos, assim, a gente sim é convidado a fazer o certo, é julgado, é separado como joio, e tem que levar isso de forma natural e feliz. Certo, Marcelo? É interessante você falando isso. Eu tenho um amigo meu que trabalha comigo no hospital, e lá tem evangelho, tem tudo. Esse é um dos meus melhores amigos. Tem 25 anos que a gente trabalha junto. Então, né, a gente tem um laço muito profundo, assim, de amizade, assim, de sintonia. E ele é testemunho de Jeová. Então, você imagina, ele é testemunho de Jeová e eu sou espírita, né? Então, assim, e a gente aprendeu, né, com a convivência, assim, ele é muito curioso, né, apesar que ele tem medo de tudo, né, porque, né. E aí, né, a gente conversando sobre isso uma vez, né, a gente conversando sobre essa questão de espiritualidade, essa coisa toda, né, eu lembro que a gente chegou na conclusão, que eu acho que é uma intuição aí da espiritualidade, que é o seguinte: aonde a gente estiver, nós somos referentes daquilo que a gente acredita. No sentido que, quando eu estou lá no meu serviço, e alguém pensa assim, espírita, quem que eles vão lembrar? É o Marcelo. Quando alguém pensa, o testemunho de Jeová, quem que vai lembrar? É o meu amigo que trabalha lá comigo. Então, nós temos uma grande responsabilidade, né, de nos lembrar, né, que as nossas ações, as nossas atitudes falam muito mais do que nós somos, do que as nossas palavras. Né? Então, não adianta eu falar, né, por exemplo, eu faço vídeo no Instagram, né, então muitos colegas meus de trabalho lá me veem, assistem, né, mas o cara trabalha comigo. Então, o cara me assiste lá, e se eu sou aquele cara que chega atrasado, que sai mais cedo, né, que é preguiçoso, a minha ação está denegrindo aquilo que eu estou pregando, né? Então, a gente tem que tentar, é claro que a gente não é perfeito, né? E eu acho que o grande diferencial, talvez, da doutrina espírita ensinar isso para a gente gente tem que tentar fazer o nosso melhor, no sentido que a gente não precisa ser santo, não precisa ser, né, o Chico Xavier, né? Mas nós temos que buscar um pouco de coerência com aquilo que a gente acredita. E dentro da doutrina espírita, eu acho que uma das coisas que me apaixona da doutrina espírita é o conceito da fé raciocinada. Da gente poder parar e pensar assim, olha, por que eu acredito nisso? Ou por que assim, olha só, vamos pensar. Ah, mas isso aqui é verdade absoluta? Não. Isso aqui é o que nós damos conta até hoje. Amanhã vai ter um conceito que talvez vai avançar isso aí. E isso fala muito com esse momento que a gente está vivendo, né? Então, a doutrina espírita, em nenhum momento, ela vai brigar com a ciência, ela vai brigar com aquilo que está estabelecido, porque ela sabe que todo conhecimento humano vem do mais alto, quando ele é para o bem. E o que importa não é o conhecimento, talvez, e sim o uso que nós estamos dando para esse conhecimento. Que aí é o nosso fator aqui de missão. Porque eu estou pegando a informação, hoje nós estamos aqui, ó, olha só, nós estamos usando a internet. O mesmo computador, eu estou no meu quarto aqui, né, na minha casa, estou aqui com vocês aqui, trabalhando, né, dentro da ferramenta aqui, né, nós estamos aqui dividindo o nosso tempo, todos vocês estão, né, mas essa ferramenta aqui é neutra. Eu poderia estar aqui nesse momento assistindo uma pornografia, como muitas pessoas fazem, né, que a gente não está aqui para julgar ninguém, porque não é nossa, né, quem somos nós para julgar quem quer que seja. Entretanto, a ferramenta é neutra, mas o que transforma a ferramenta para o bem ou para o desequilíbrio sou eu. E aí nós trazemos os conceitos de responsabilidade. Por quê? Porque eu estou aqui no meu quarto, na minha casa, nós estamos aqui estudando doutrina espírita, eu estava fazendo um tratamento espiritual online antes da gente começar aqui, né, que a gente faz toda sexta-feira, né, pelo Instagram. E aí o que acontece? Quando eu estou fazendo isso, eu estou trazendo vibrações para dentro do meu lado. Se eu tivesse aqui assistindo talvez um vídeo, bombardeio lá na Ucrânia, lá explode a cabeça do fulano, estivesse assistindo aqui. Que tipo de energia espiritual que eu estou trazendo para minha casa? Que vai impactar os meus filhos, minha esposa, os meus animaizinhos aqui, né?
Então, aqui, ó, são seres que estão debaixo da minha vibração, debaixo da minha responsabilidade. E aí, mas eu errei, eu sou culpado? Não, eu sou responsável. Então eu não estou conseguindo manter determinado padrão, estou fazendo coisa desequilibrada. Peraí, se eu estou fazendo isso, eu vou buscar me equilibrar. Em vez de ficar me julgando, eu falo, peraí, vou fazer um projeto aqui, ó, né? Tem um amigo nosso da doutrina, o Shimahinis, ele é lá do grupo, eu esqueci o nome do grupo dele, na minha cabeça, quando eu começo assim, eu fico com algumas coisas. Ele fala pra gente uma coisa muito interessante sobre tecnologia, que eu acho que vale pra gente hoje nessa questão de missão. Ele fala assim, telefone celular, o HD externo da consciência. Né? Então eu tô aqui com meu telefone celular aqui, ó, na minha mão aqui, ó, né? Meu filho pega esse telefone. Minha esposa pega esse telefone, entendeu? Então, assim, o que eu tenho para esconder aqui? Né? E se eu tiver que esconder alguma coisa, o que eu posso modificar para poder não precisar mais de esconder? Né? Ou seja, fugir da culpa e entrar na responsabilidade. É a mesma coisa da gente no trabalho, é a mesma coisa da gente na rua, da gente na casa espírita, da gente aqui conversando com vocês. Né? Não adianta nada eu fechar a câmera aqui e sair xingando os outros aqui na minha casa. Que você fez barulho na hora do estudo aqui, ó. Né? Ou eu brigar com os bichos que pularam aqui do meu lado aqui. Né? Então, assim, claro que a gente vai trabalhar essas questões, e isso também, as pequenas situações, a pequena conscientização também é parte da nossa missão. O nosso mundo é diferente, gente. Olha só, há 10 anos atrás era inimaginável de pensar fazer um trem desse aqui, né? Que fazer uma reunião de casa espírita, cada um na sua casa, não tem jeito, não. Os espíritos não vão aceitar isso nunca, né? Mas os espíritos não transferem a mente pelo pensamento, eles não estão lá onde a mente deles irradia. Olha só, a nossa mente não está irradiando aqui, não. Nós estamos usando um processo aqui, mas como é que é o processo deles? Nós estamos irradiando o nosso pensamento. Nós estamos influenciando uns aos outros, nós estamos trocando. Né? E isso, gente, é o primeiro passo. O futuro, né? É algo que a gente nem imagina. E a espiritualidade já está preparada para isso. Né? O que nós temos que fazer não é o instrumento, nós temos que saber como a gente utiliza esse instrumento. Então, lá no meu trabalho, como é que eu... Né, o que importa não é a minha profissão, é como eu vivencio a minha profissão. Tá? O que importa não é a ferramenta tecnológica que eu possuo, como que eu estou usando isso para o meu crescimento espiritual. Eu acho que isso é uma coisa para a gente poder refletir muito no dia de hoje. Tudo é neutro. Até a energia nuclear é neutra. Dá para iluminar a cidade, você fazer uma bomba que mata milhões. Essa é uma escolha. A palavra é neutra. Eu posso usar a palavra para destruir ou para construir. Né? A internet é neutra. Eu posso usar a internet aqui para a gente falar de Jesus, falar do bem, né? Trabalhar pela construção. Eu posso usar a internet para disseminar mentira, briga, atacar os outros, falar mal. Então, nós somos responsáveis pelas impressões que projetamos uns nos outros. Né? Estar responsável é missão também. É o que eu acho. Obrigada aí, André. Obrigada, Marcelo, né? Mais alguém, gente, quer fazer alguma consideração, alguma pergunta, tirar alguma dúvida sobre o assunto, né, que ele veio trazer para nós, a missão dos espíritos encarnados. Oi, Ângela. Oi, Bel. Dentro aí, né, do que o André trouxe, da convivência lá, né, do exemplo com a família, e o Marcelo trouxe dentro da questão do trabalho, a gente observa que a nossa missão hoje, ela está totalmente voltada para a convivência, para o conviver, né? E quando o Marcelo traz o uso do instrumento, o uso do trabalho, a forma como trabalhamos, a forma como comportamos, tudo isso está ligado. Então, eu acho que o primordial para a gente hoje é aprender a conviver. Você fala um pouquinho disso para nós, Marcelo? Dá tempo? Ok, Bel. Eu acredito, né, a gente vê aí através da doutrina espírita, gente, que se a gente está querendo realmente modificar, né, esse contexto que está à nossa volta, né, e se a gente está querendo realmente trabalhar pelo bem, né, eu acho que a gente tem que ter uma posição mais proativa, no sentido de que, né, a escolha é nossa. Hoje nós vivemos uma época que nós podemos escolher. Né? Eu lembro que uma vez, há uns anos atrás, né, assim, bem curtinho,
um amigo nosso que levava as filhas sempre para a casa espírita, as meninas crescendo na casa espírita, né? Desde fazer campanha do quilo com 4 anos de idade, aquela coisa toda e tal, papapá, né? E aí, quando elas ficaram adolescentes, chegavam aos 18, 19 anos, elas não fizeram mais. E aí ele ficou triste, chateado, né? Puxa vida, elas não querem, eu levei a vida inteira, tal, mas até que elas não tiveram os conceitos, né? Aí ele foi na reunião mediúnica e ele perguntou isso para o espírito manifestou lá mesmo. Eu falei, minhas filhas não quiseram, elas abandonaram. Eu falei com o pai, ele falou assim, não, você não falou com o pai, não. Deu para elas o que você tinha. Mas agora elas estão exercitando a escolha que é delas. Imagine você a história espiritual das mulheres, né, nas últimas encarnações, que elas não tinham o direito de decidir com quem queriam casar, o que elas iam fazer da vida, elas eram praticamente escravas. É a primeira encarnação delas em 2000 anos que elas podem escolher alguma coisa. Então elas escolheram. Elas estão vivenciando a escolha delas. Mas os conceitos estão plantados. Então hoje é a época da escolha. A ferramenta, o instrumento, não é mais pretexto. Né? Vamos lembrar daquela questão dos espíritos que se culpam e que culpam os outros. Eles estão buscando pretextos para as suas limitações espirituais. Então, o mesmo espírito que chega na reunião e fala que a culpa é do outro, é o mesmo encarnado que fala que não vai trabalhar porque o chefe brigou com ele. Que não vai perdoar a esposa porque a esposa não fez a comida na que ele queria. Porque ele não vai perdoar o marido porque o marido fala demais. Né? Ou seja, eu estou transferindo responsabilidade. E isso é algo que nós já estamos numa etapa de saber que já é. Eu não sou. O outro não é responsável por mim, não. Eu que sou. O outro não é culpado por mim, não. Eu que sou. Né? E a responsabilidade é libertadora. Conhecereis a verdade vos libertará. O que é a verdade? Somos responsáveis. E as nossas escolhas são nossas. Isso é a questão. E conviver é aceitar a escolha do outro. Resumindo a questão da convivência. Conviver é aceitar o outro como ele é, não como o que é que ele seja. Amar é conviver. Né? Tem uma coisa muito interessante para a gente pensar. Jesus vem trabalhar com a gente a ideia da caridade, que é o doar, né? Mas o mundo regenerado é o mundo do compartilhar, não do doar. Compartilhar é mais difícil de doar, porque eu dou, eu tiro o meu, eu dou para você, seu, vai com Deus, né? Dei lá, sou bonzinho, né? Compartilhar envolve convivência. Nós compartilhamos a família, nós compartilhamos a casa, né? Nós compartilhamos o planeta, nós compartilhamos, né? Compartilhar é o grande desafio, que é o desafio da convivência, né? E tem um gato fazendo bagunça, né? Gato para você. Né? Acho que tem mais alguém querendo falar, gente. Tem mais. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Isabel. Mais alguém gostaria de perguntar? Eu acho que é a Lara. Oi? Lara. Boa noite, gente. Boa noite. Eu faço parte aqui da Casa do Caminho, da Mocidade Chico Xavier. E primeiro eu queria agradecer à comissão da Congeb e a todos que fizeram parte para a gente ter esse momento, né? Minha mãe foi fazer uma coisinha, né, para a gente comer à noite. Aí eu falei assim, mamãe, participa ali comigo da reunião. Aí a minha mãe veio, e eu acho bacana que a gente foi escutando o Marcelo falando, e aí a gente vai brincando, né? Tipo assim, nossa, isso aí acontece muito no nosso dia a dia. Até falei, não, mamãe, aquela pessoa que fica sempre cutucando a gente não vai mais poder culpar ela, e fica nessas brincadeiras, né? Então, eu acho assim que, justamente sobre essa questão de missão, essa oportunidade que nós estamos tendo de estarmos aqui separados ao mesmo tempo juntos, e a gente sabe que muitas pessoas acabaram se afastando do espiritismo, né, se afastando das reuniões e coisas do tipo, a gente vê a prova, né, da nossa resiliência. E eu acho isso muito bacana, até mesmo pelo convívio com a família, sabe? Porque nesse momento eu poderia, né, ter escolhido, sei lá, às vezes ver um filme bobo com a minha mãe, né, ou coisa do tipo, mas não. A gente está aqui escutando sobre Jesus, a gente está aqui tentando compreender um pouco mais para na hora da prática a gente fazer o melhor possível, né? E eu acho que isso envolve muito sobre o tema de hoje, sabe? Sobre essa questão de missão nesse momento que a gente tem aqui. Então, eu queria agradecer muito a todo mundo. Obrigada, Lara. Quer falar alguma coisa, Marcelo? Queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, de dividir essa vibração, essa energia. Também tem gente lá na Casa Espírita, lá, que legal. Né? Queria agradecer essa oportunidade. Eu acho que a gente termina, né, essa abertura aí
né, dessa Congele aí, né, com muito carinho, né, a nossa participação aí a gente se sente muito honrado pela lembrança de vocês, né. Eu queria lembrar, né, a vocês da importância do trabalho que vocês estão fazendo, né, a persistência, a boa vontade, né, quando se acende uma luz, se beneficia não somente a gente, mas aqueles que estão à nossa volta, né. Não vamos sair, né, daqui, né, desanimados ou desalentados, muito pelo contrário, né, vamos sair daqui cheio de vibrações positivas, que é o esforço no bem, né. Pode ter certeza aí que cada casa, cada lar, aí, cada ambiente onde nós estamos é um foco de luz, está cheio de espíritos aí que estão sendo beneficiados aí, né, pelas nossas vibrações, pelo nosso desejo do bem, né, gente. Vamos perseverar, né. Tem uma frase que eu gosto de Jesus, ele fala assim, que ele perseverar até o fim será salvo, né. Assim, no sentido positivo mesmo, a perseverança, a disciplina, né? E a gente está buscando ser melhor. Eu acho que a gente tem que sempre guardar isso. É uma coisa que os amigos espirituais sempre falam com a gente, né, nas reuniões, é isso. Olha, vocês desejam ser melhores. Caiam 1000 vezes, mas levantem e sigam. Né? Vamos seguir em frente, vamos fazer o nosso melhor, vamos ajudar, vamos fazer o bem e vamos acreditar que a luz já venceu. Né? Eu queria agradecer mais uma vez aí, né? Nosso tempinho aí está no final. Muito obrigado mesmo, de coração. Mais alguém, gente? Tem 1 minuto. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Eu gostaria de agradecer. Excelente palestra, primeiro dia de projeto, muito bom. Obrigada, Flávia. Vamos passar, então, a palavra agora para a Comissão Geral, agradecendo mais uma vez o Marcelo e solicitando a ele que deixe aí os espaços abertos, porque novos convites virão, né? Sua missão é essa, tá?